Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Esse é o programa curto e grosso que semanalmente apresentamos aqui para responder às indagações que vocês fazem, quer aqui no YouTube, quer no WhatsApp, por e-mail ou pelo Instagram. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque vocês gostam de temas ligados à teologia, à doutrina católica, à vida espiritual, formação humana, formação matrimonial, formação religiosa, Bíblia, enfim. E o algoritmo está indicando a vocês que venham apreciar o conteúdo que nós colocamos aqui, tanto eu quanto a minha esposa, há vídeos dela, há vídeos meus, há vídeos nossos também em casal. Desde já eu te convido a te inscrever no canal, a ativar as notificações. Deixa eu arrumar meu colarinho aqui. Ativar as notificações, tá começando temperatura um pouco mais fria no Rio Grande do Sul. E se vocês já se inscreveram, eu agradeço. Se vocês já tiveram notificações, também agradeço. E eu quero pedir mais uma coisa, que vocês tornem membros do canal. Se vocês tornarem membros do canal, vocês vão receber de vez em quando conteúdos extras, alguns vídeos que saem antes para vocês, e também nós vamos de vez em quando lançar alguns descontos para os nossos produtos. Também não custa muita coisa, ali, ó, 7 pila, vocês ajudam a manter o nosso apostolado. É uma forma de vocês ajudarem o crescimento desse canal, ajudarem a que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Se gostam também do que nós falamos nos vídeos, comentem e compartilhem e deem o like, evidentemente. Quais são as perguntas de hoje? Vocês já sabem, está ali na thumbnail, está no título. Uma delas é aquela que muitos anticatólicos e até mesmo católicos sem muita formação, católicos, eu não digo nem formação doutrinária, formação teológica, formação intelectual mesmo, acaba tendo, né? Por que a igreja é rica e o Vaticano é luxuoso? Bem, essa crítica ao patrimônio da igreja, especialmente ao Vaticano, ignora aspectos teológicos, históricos e mesmo aspectos econômicos fundamentais. Tá? Então vamos refutar essa acusação de que a igreja é rica financeiramente, de que o Vaticano é luxuoso, em diferentes níveis. Em primeiro lugar, teologicamente. Jesus condenou a riqueza em si mesmo ou a riqueza da própria igreja? Bem, a acusação parte de uma premissa falsa, né, de que Cristo teria condenado a posse material em qualquer sentido e que teria ordenado que os cristãos vivessem na miséria e que a instituição por ele fundada, do qual ele é cabeça, que é o corpo místico do qual nós somos membros, que é a igreja, una, santa, católica, apostólica, devesse viver na miséria. No entanto, Jesus não condenou a posse de bens em si, mas sim o apego desordenado a eles. Nós vemos ali em Mateus 6, 24, em 1 Timóteo 6, 10. Ele aceitava, conforme Lucas 8, 2 a 3, ofertas, oferendas, e honrava o esplendor do templo de Jerusalém, conforme João 2, de 16 a 17, onde os utensílios utilizados no culto ao Deus dos hebreus, né, o Deus verdadeiro, e Jesus era Deus, ele recebia esse culto, né, os utensílios eram de ouro e prata. Nós vemos também em João 12, 3 a 8, o episódio da unção de Jesus, né, por aquela que é identificada por São Gregório Magno como Maria Madalena, né, e Judas Iscariotes critica o gasto do perfume caro, dizendo que deveria ser vendido e dado aos pobres. E Jesus responde: os pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre os tendes. Isso ensina que o culto a Deus não deve ser desprezado em nome de uma falsa caridade. Aliás, mesmo São Francisco de Assis, que é sempre invocado como modelo de pobreza, ele realmente cria uma ordem religiosa, a ordem dos frades menores, né? Que historicamente depois se dividiu em outras ordens, como a terceira ordem regular, a ordem dos frades menores em si mesma, a ordem da antiga observância, né, a ordem dos frades menores capuchinhos, a ordem dos frades menores conventuais e outras congregações, franciscanos da Imaculada, franciscanos da Renovação, que são grupos de espiritualidade franciscana, até mesmo a Toca de Assis, né,
que vivem na pobreza, amam a pobreza, não têm posses, para o culto a Deus, São Francisco sempre queria o melhor. Sempre queria o melhor. Em termos físicos mesmo. Para o culto, para a liturgia. E essas ordens mantêm isso. São igrejas belíssimas. As igrejas mais bonitas que eu já visitei, muitas delas eram franciscanas. Na igreja toda de ouro, em Salvador, por exemplo, tivemos eu, minha esposa e os nossos filhos. Infelizmente caiu um teto ainda esse ano, né? Uma tragédia, uma coisa horrível. Mas uma igreja belíssima e franciscana, certo? E é interessante que muita gente começa a atacar a igreja dizendo, mas Jesus nos evangelhos dizia tal coisa. Pois bem, nós estamos vendo aqui que quem era contra e dizer a posse de bens e que deveria vender o perfume caro que estava sendo utilizado para limpar os pés de Jesus, para ungir os pés de Jesus, era Judas. Ele disse, vende isso aí e dá para os pobres. Não é o que nos acusam, vende esse patrimônio da igreja e dá para os pobres. Porque é isso que Jesus queria. Nós lendo o evangelho, nós vamos ver que não é isso que Jesus queria. Quem queria isso era Judas. Judas Cariotes, que depois o traiu. Então, quem muitas vezes vem com esse papinho de que tem que vender os bens e dar para os pobres, porque isso é coerente com o que Jesus teria ensinado, não conhece o evangelho, não conhece o que Jesus ensinou e quer falar em nome de Cristo, esse Cristo que eles não conhecem. Inclusive, nós temos um vídeo aqui, né, sobre o Cristo que é odiado, porque é o Cristo verdadeiro, enquanto esse Cristo falsificado é que é amado pelo mundo, né? A igreja sempre manteve um equilíbrio entre a sua missão, que não é social, mas tem algo de social indiretamente, e o culto divino. Se os bens materiais fossem ruins em si mesmos, não só Jesus teria vendido o perfume para os pobres e acolhido a sugestão de Judas, como Deus não teria ordenado a construção do magnífico templo lá por Salomão. Nós vemos isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas e de maneira nobre. Segundo ponto, tendo enfrentado já essa pergunta num nível teológico, vamos enfrentá-la agora num nível histórico. O Vaticano não é uma empresa. O Vaticano não é uma empresa. Ele é um guardião da cultura e da fé. Mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé católica. Ainda assim, devemos perceber o Vaticano e as dioceses, as ordens religiosas, as irmandades, as confrarias, como guardiões da cultura. Se nós não queremos que eles guardem fé porque nós não temos fé, porque somos ateus, somos o que for, pelo menos tenhamos um pouco de inteligência, um pouco de entendimento básico para, pelo menos, respeitar a igreja como guardiã da cultura, ainda que nós não queiramos que ela guarde a fé. A ideia de vender tudo, de ser uma igreja pobre, de ser um Vaticano que não seja luxuoso, ignora o papel da igreja, ignora o papel da Santa Sé, ignora o papel do Vaticano como preservadores de um patrimônio cultural, além do patrimônio religioso, de toda a humanidade. As riquezas da igreja não pertencem ao Papa, não pertencem aos cardeais, não pertencem aos bispos, ao clero, mas à humanidade. E a igreja é sua custodiadora. Nós temos no Vaticano obras de Michelangelo, obras de Rafael, obras de Caravaggio, e outros renascentistas. Nós temos igrejas barrocas em toda a Europa, no Brasil, igrejas góticas na Europa, um neogótico no Brasil também, que retratam um período histórico, retratam a beleza daquela época, retratam uma expressão artística. As igrejas bizantinas, as igrejas armênias, igrejas etíopes, igrejas românicas, igrejas de vários períodos históricos que foram feitas para o culto a Deus, foram feitas para a glória de Deus. Mas eu não acredito em Deus. Mas as pessoas que fizeram acreditavam, seu animal. Acreditavam. E elas fizeram isso para Deus. Tu vais querer tolher a liberdade da pessoa de dar algo melhor para Deus? Quem tu pensas que tu é?
Tal artista não deveria ter esculpido isso para Deus porque eu acho que Deus não existe. Então, na verdade, não se trata de uma crítica ao Vaticano ou à igreja, e sim de uma imposição do teu ateísmo, do teu anticlericalismo, que não aceita que outros tenham feito obras de arte bonitas, culturalmente relevantes e até mesmo financeiramente valiosas para a glória do Deus que essas pessoas acreditavam. Porque isso te ofende. Então não é uma crítica, no fundo, ao Vaticano ser luxuoso ou a igreja ser rica, mas sim um descontentamento com o fato de que pessoas deram o seu melhor para o Deus que tu não acreditas. Esse é o ponto. É a imposição da tua vontade. Seu tirano, seu déspota. É isso que o crítico da igreja rica ou do Vaticano luxuoso é: um déspota, um tirano. Eles não são, essas obras de arte, ainda que tenham valor financeiro, elas não são ativos financeiros. Elas são bens culturais e religiosos. Vendê-las significa dispersar esse patrimônio para coleções privadas, privando o mundo da sua beleza, do seu significado religioso. Se for uma mansão de um bilionário, somente quem lhe autorizava para lá. Ah, mas então tem que ir para museus. E o Vaticano não é um museu? Não tem justamente um conjunto de museus do Vaticano? Qual é a diferença de estar no museu da igreja? Não, mas não pode estar no museu da igreja, tem que estar no museu do Estado. Então é a idolatria do Estado. É a substituição da religião cristã, católica, pela religião estatólatra. Então, no fundo, não é que tu não queiras que exista, é outro ponto. Não é que tu não queiras que existam essas obras, tu até pode, se tu não és daqueles anticlericais do primeiro ponto, né, que acha que essas obras não deveriam existir para a glória de Deus, isso é um absurdo, esse Deus que tu não crês. Então tu diz, bah, já que ela existe, ela tem que ser custodiada pelos governos, pelo Estado. Tá, e por que a igreja não pode custodiar e os governos sim? Isso só se explica ou por ódio à igreja ou por uma confiança exacerbada nos governantes. Muitos deles que se mostraram corruptos. É uma confiança exacerbada no Estado. De modo que eu desconfio de que muitas pessoas que não querem que o Vaticano custodie essas obras, sim os governos, sim os estados, tenham inclinações ou comunistas ou fascistas. Aliás, Hitler é que gostava de colecionar obras de arte de cunho religioso, não é? Saqueando várias coisas custodiadas pela Igreja Católica e também por igrejas protestantes, não é mesmo? O Vaticano mantém, ainda nesse ponto, né, do nível histórico, milhares de igrejas, milhares de mosteiros e também obras sociais, hospitais, orfanatos, instituições de caridade. Se a igreja fosse pobre no sentido material, quem é que sustentaria esses locais? Quem é que sustentaria os padres, os bispos, os mosteiros, as obras sociais da igreja? Ah, mas a igreja tem que vender tudo e dar para os pobres lá na África. Quem é que mais atua na África? A igreja. Muitas dessas riquezas não podem ser vendidas porque pertencem às nações, como a Basílica de São Pedro, faz parte da identidade católica global, e nós vamos a Roma, vamos a São Pedro, de 18 a 28 de julho, agora 2025, peregrinação da família Brodbeck à Itália. Eu, a Aline, a Antônia, o Bento, a Tetê, o Lu, o Santi, os nossos 5 filhos. Nós vamos para Roma, Assis, Cássia, Perugia, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino. Voltamos a Roma, vamos às Basílicas Vaticanas, vamos ver o novo Papa, porque semana que vem começa o conclave, então em poucos dias já devemos ter um novo Papa. E vamos saudar o novo Papa em Roma e rezar pela alma do Papa falecido, Francisco. E vamos visitar esses locais, vamos ver tudo isso para a glória de Deus. Vamos ver a Basílica de São Pedro, vamos ver a Basílica de São Paulo. Se
vocês querem estar conosco, vão até o link que está aqui, ou talvez eu coloque o card aqui também, com o link para que vocês peçam mais informações com a Demaré Tours. Peregrinar com fé é com a Demaré. Terceiro ponto ainda, né, se porque a igreja é rica e o Vaticano é luxuoso, né, nós falamos no nível teológico, no nível histórico, agora no nível econômico. Vender tudo e dar aos pobres resolveria algo? Puramente econômico, tá? Teoria econômica. Não é economia ideológica, comunista. Economia, assim, pura e simples, matemática. Vender tudo e dar aos pobres demonstra uma ignorância econômica e é um raciocínio circular sem solução real. Se o Vaticano vendesse todo o seu patrimônio e distribuísse o dinheiro, o montante poderia ajudar alguns pobres por um tempo, mas não erradicaria a pobreza de forma estrutural. A caridade da igreja não se resume a distribuir dinheiro, mas a formar pessoas, a educá-las, a oferecer meios para viver dignamente, e isso custa dinheiro. Se a igreja vendesse tudo, é como matar a galinha dos ovos de ouro. Aliás, quem compraria esses bens? Se colecionadores privados ou se corporações adquirissem, teríamos simplesmente transferido as riquezas da igreja para elites econômicas. Ou seja, o bem não ia deixar de existir, ele ia transferir. O dinheiro ia para a igreja ia gastar, não ia ter mais nada, ia matar a galinha dos ovos de ouro, a igreja ia ficar sem nada, ia ficar pelada. E os bens que serviam para financiar as obras da igreja, porque as pessoas vão até o Vaticano, pagam ingresso para ir, para ver aquilo ali, iam para corporações privadas, para elites econômicas, que provavelmente não usariam os recursos para ajudar os pobres. E se por acaso ajudasse os pobres, bem, então eles iam estar fazendo a mesma coisa que a igreja faz. Então por que a igreja não continua fazendo? Não é? Ah, mas podia ir para os estados, para os governos. Tá, então por que a igreja não pode fazer, tem que ser os estados? Agora, muito provavelmente, o patrimônio artístico e histórico deixaria de ser acessível ao público, ficando restrito a museus particulares, a coleções privadas. Aliás, nós sabemos que em muitos governos, quando compram obras de arte, algumas obras de arte que pertencem a todo o povo ali acabam sumindo de alguns palácios, não é mesmo? E depois, aliás, quem comprasse esses bens que o Vaticano vendeu, quem comprou esses bens, deveria vendê-los também para que esse dinheiro vá para os pobres? Aliás, se os estados comprassem, se os governos comprassem, eles iam utilizar o quê? Dinheiro público. Dinheiro dos nossos impostos. Que serve para a saúde, para a educação, para a segurança, para a defesa, para a jurisdição, para comprar obras de arte. É justo usar o meu dinheiro para comprar uma obra de arte para custodiar, sendo que essa obra de arte já está custodiada por outra instituição e que não usa o meu dinheiro para isso? E quando usa, usa livremente, porque o meu dízimo, a minha oferta que eu dou espontaneamente, ao contrário do imposto. Não é mais justo que fique com a igreja que fique com o Estado? E pois bem, voltamos, quem comprasse esses bens, seja o Estado, seja um particular, deveria vendê-los também? Porque se o argumento é que a igreja não pode ter riquezas, o mesmo se aplica a qualquer comprador, porque a riqueza é um mal em si. Então a lógica seria, o novo dono também deveria vender e doar todo o dinheiro resultante da venda? E depois o próximo dono, aquele que comprasse aqueles bens de quem vendeu, deveria fazer a mesma coisa? O raciocínio é inconsistente. A riqueza não desaparece, nesse caso ela só muda de mãos. O próprio ato de vender, aliás, poderia prejudicar os pobres. O Vaticano emprega milhares de pessoas como funcionários na manutenção de igrejas, manutenção de museus, universidades, colégios, instituições sociais. Olha só a obra de Madre Teresa, a obra de Santa Dulce. Se a igreja vendesse tudo, muitos desses empregos desapareceriam. As pessoas perderiam empregos, gerando mais pobreza. E as obras de caridade sustentadas por esses bens seriam inviabilizadas. Não teriam mais as obras de caridade que nós temos na África, na Ásia, nos países mais pobres, nas periferias do Brasil. Saibam, a Igreja Católica não é uma das organizações caritativas do mundo. Ela é a maior organização caritativa do mundo, ainda que a sua missão não seja essa caridade. A sua missão é salvar almas. Mas ainda assim, mesmo que a sua missão não seja caritativo-filantrópica, ela é a maior organização de caridade do mundo. Mantém escolas gratuitas, além das escolas pagas, é outro assunto. Hospitais, orfanatos, projetos para refugiados. Mantém
a maior estrutura diplomática do mundo, impede guerras, projetos para necessitados em escala global, distribuição de comida, ajuda milhões de pessoas diariamente. E tudo isso ocorre sem a necessidade de liquidar o seu patrimônio. A igreja não acumula riquezas para luxo, mas para servir. Se bens materiais não são um fim em si mesmo, mas meios para evangelização e caridade, a igreja pode contar com eles. Quem propõe vender tudo ignora a teologia, ignora a história, ignora a cultura, ignora a economia, caindo num discurso demagógico e superficial. O dinheiro se esgotaria rapidamente, os bens seriam apenas transferidos para elites econômicas, a igreja perderia a sua capacidade de continuar ajudando os pobres de maneira contínua e estruturada e, além disso, de cumprir a sua própria missão primordial, que é a evangelização. Como sustentar os missionários, como enviar os missionários, como construir igrejas, como pagar o salário dos padres, como pagar o salário dos bispos, como pagar o salário dos funcionários que trabalham para instituições católicas. Como? Como dar o devido culto a Deus com as igrejas, com os utensílios, comprar bíblias, comprar missais, comprar as roupas do culto, incenso, a decoração, como? O argumento, então, além de ingênuo, resulta no oposto do que se propõe. Feito isso, vamos para a segunda pergunta. Posso espaçar gravidez? Olha, eu não sei se tu podes, eu não te conheço, eu não sei as tuas necessidades, eu não sei as tuas causas são justas ou não, e aliás, nem devo saber, porque não compete a mim conhecer a tua vida. Agora, vamos aproveitar essa pergunta para responder de maneira genérica a todos. É possível espaçar a gravidez? Quando? Como? No que isso difere da contracepção? Bem, vamos nos basear na Casta Connubii e na Humanae Vitae, e também um pouco na Familiaris Consortio, tá? Mas basicamente a Humanae Vitae de Paulo VI, lá de 68. É permitido espaçar as gestações, ou seja, evitar temporariamente as gravidezes, quando existem motivos sérios, quando tiverem motivos justos. Não são necessariamente motivos gravíssimos. Não precisa ter uma grande hecatombe mundial ou uma fome absurda por todo o continente. Não, não é necessário isso. Mas também não é simplesmente, eu não consigo comprar um danoninho para o meu filho, eu não consigo levar os meus 2 filhos à Disney, então eu tenho que espaçar. Não, mas não é assim. Motivos justos. O que são os motivos justos? A igreja não diz quais são os motivos justos, porque ela não tem como saber em todas as circunstâncias de todas as pessoas. O que ela dá são princípios e instrui as pessoas a que formem a sua consciência para aplicar esses princípios na sua realidade concreta. Então eu os convido a entrar na livraria Brodbeck, fácil achar no Google, se não tiver o link aqui, se eu não colocar no card, procure no Google, Livraria Brodbeck, e comprem a Humanae Vitae, e comprem também um livro, O Amor que Dá a Vida, da Kimberly Han, é um dos livros preferidos da minha esposa, em que ela conta justamente a sua visão acerca da abertura à vida, o amor que dá a vida. Mas que são os princípios? Os princípios que a gente tem que analisar é que o sexo tem como um dos seus fins, o fim, digamos assim, mais natural, mais claro, mais óbvio, é a perpetuação da espécie. Não quer dizer que os marido e mulher não possam ter prazer, não queiram ter prazer, claro que sim, porque também um dos fins é unitivo, é o fim da celebração do amor, da manifestação do carinho entre eles, do prazer ordenado, né, dentro da sua afetividade, mas é um fim estar aberto a que haja a geração da vida. Então, sabendo disso, desse fim, e conhecendo que as causas justas podem ser, por exemplo, por um motivo de saúde, mas justo, proporcionado, não é porque ficou resfriado, né? Dificuldades financeiras, mas dificuldades mesmo. Espero que não estejam ouvindo o barulho aqui, eu vou tentar melhorar no áudio, mas estão trabalhando aqui. Ajudem o canal, assinem, comprem os nossos cursos, que a gente pode ter uma estrutura melhor aqui para gravar os vídeos. Situações psicológicas graves, condições sociais, familiares,
que desaconselhem uma nova gravidez naquele momento. Então, a decisão tem que ser fruto de um discernimento responsável, generoso, respeitando a abertura fundamental à vida que caracteriza o matrimônio cristão, e nós aplicamos esses conceitos com a minha consciência bem formada ao caso concreto. Como é que eu faço isso? Usando camisinha, com DIU, com pílula, com hormônio? Não. E sim, métodos de regulação da fertilidade pela observância do ciclo natural da mulher. Ou seja, identificando os períodos férteis e os períodos inférteis. E se há motivos justos, os esposos vão se abster da relação sexual nos dias férteis. Quando se tem motivo justo, o casal então escolhe ter relações apenas nos períodos naturalmente inférteis. Não se impede com isso a natureza do ato conjugal. Não se coloca uma borracha, não se colocam hormônios para impedir, não tem um negócio de cobre para impedir o que está acontecendo, não tem interrupção do ato sexual ejaculando fora. Não se impede a natureza do ato sexual. Há todo o ato sexual completo, com penetração e ejaculação no local natural, que continua em si mesmo aberto à vida e como expressão do amor matrimonial, mas que a própria natureza impede de haver uma fecundação, porque a mulher não está fértil. Não é porque a pessoa não queira ali naquele momento, não. Simplesmente não está fértil. Tá? O que ela não quer é ter a relação no período fértil, não porque ela não gosta de filhos, porque não gosta de crianças, porque queira desrespeitar os seus votos lá no matrimônio, receber os filhos que Deus mandou, mas porque ela entende que há causas justas naquele período. E que enquanto durar a causa justa, vai durar a licitude do espaçamento da natalidade. De modo que se a pessoa chegar já no período da infertilidade, por exemplo, chegar na menopausa, ela não é mais fértil. Mas então ficou para sempre. Mas não é porque a pessoa quis para sempre. É porque a causa justa se estendeu. Então a licitude do recurso à relação sexual apenas nos dias inférteis também se estendeu. Mas qual é a diferença disso entre o espaçamento lícito e anticoncepção? De mentalidade, moral, diferença ontológica, né? O casal não frustra o ato sexual, respeita-se a natureza do ato, respeita-se o ritmo dado por Deus, o ritmo da natureza. A fecundidade é acolhida como um dom e o adiamento da gravidez é feito mediante uma abstinência temporária sem manipular o corpo e com certa tristeza, inclusive. Já na anticoncepção, o casal age positivamente para impedir que o ato gere a vida. Por meios artificiais, né? Pílula, preservativo, DIU. Ou frustra-se também a finalidade natural do ato sexual, separando o amor do dom da vida. E isso é pecado grave. Certo? Terceira pergunta. Como foi sua conversão? Bem, isso aí daria um vídeo muito longo, mas nós vamos resumir. Eu nasci numa família católica, pais de movimento de curso de cristandade, de movimento de Emaús, de movimento familiar cristão. Meu pai foi tesoureiro da paróquia, foram coordenadores, né, presidentes da diretoria leiga da paróquia. Fui batizado, tinha padres que frequentavam a nossa casa, o nosso pároco almoçava em alguns domingos na nossa casa. Me lembro dele dar chocolate diamante negro para nós quando a gente era pequeno. Né? Lembro de ficar com as minhas avós, com meus avós, né? Principalmente minha avó materna, meu avô materno, para que eles fossem a retiros, eventualmente, né? Lembro às vezes do pai ir a retiro eu ficar com a mãe, lembro da mãe ir a retiro eu ficar com o pai também. E nós íamos à missa sempre. Eu fiz a primeira comunhão cedo, acho que com 6 anos. Né? Já lia a Bíblia, pequeno, gostava de ler materiais teológicos também. Mas o fato é que com o tempo meus pais acabaram se afastando um pouco também. Principalmente o pai, depois a mãe se afastou um pouco, voltou depois de um tempo. E nós deixamos de ir à missa, e eu também, no final da infância, deixei de ser um católico praticante, mas me achava muito católico, né? Mas eu tive uma experiência realmente com Deus, de conversão, de entender realmente. Eu já sabia que Cristo estava na Eucaristia, eu já sabia que tinha que se confessar, mas não dava muita bola.
mas de entender o amor de Cristo por mim, de entender que Cristo é Deus que se encarnou para morrer na cruz por mim, pelo perdão do meu pecado. Eu entendi perfeitamente, na medida do possível, né? Perfeitamente é só no céu, mas na medida do possível, perfeitamente, que Deus me ama, que eu sou um pecador e que eu necessito da graça de Cristo. E que essa graça de Cristo foi conquistada, depois de ter sido perdida por Adão e Eva, foi conquistada na cruz. O sacrifício de Cristo pagou o preço do meu pecado. Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. E eu deveria então entregar a minha vida a Ele, arrependendo-me dos meus pecados, confessando os meus pecados, desejando que Ele fosse realmente o Senhor da minha vida e acolhendo-o como meu Salvador, como meu Redentor. E esse foi o meu processo de conversão genuína. Eu era um católico nominal, um católico mais ou menos de IBGE, que tinha até já, eu rezava o terço, eu ia à missa, mas agora eu tive um processo de real conversão, de entrega a Deus. Isso foi no ano de 1992, eu tinha 14 anos, num evento de Pentecostes, né, um cenáculo, no Gigantinho, em Porto Alegre, com a pregação do então padre Jonas Abib, muitos anos antes dele ser elevado a Monsenhor. Eu tive então o meu encontro com Deus, com 14 anos, 1992, passei a participar de grupo de oração da Renovação Carismática, de grupo jovem não carismático, né? Então de grupos carismáticos e de grupos não carismáticos também, grupo jovem não carismático de paróquia. Tinha grupos carismáticos que eu participava, grupo de oração, e tinha também aquele grupo de paróquia normal que não é carismático, né? Não é de bater palma e tal, era um grupo comum, ligado ao movimento Jovens de Nazaré, na Arquidiocese de Pelotas. Logo em seguida fui para o movimento de Emaús, como meus pais tinham sido, lá com 18 anos. Conheci o Reino Christi e segui aí me formando. Até hoje está ajudando vocês com este canal. Um dia talvez eu conte a história completa com detalhes. Se vocês querem, escrevam aqui. Este foi mais um curto e grosso, não necessariamente curto, mas espero que suficientemente grosso, principalmente na primeira parte, que aquela pergunta merecia uma resposta mais longa e contundente também. Certo? Se vocês gostam desse tipo de vídeos, gostam desse tipo de tema, de assunto, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, assinem também para se tornar membros, por um valor aí por volta de 7 pila, para ajudar o crescimento do canal. E comprem os nossos livros na Livraria Brodbeck, assinem a comunidade Família Brodbeck, o link está aqui embaixo, Escola da Doutrina também, e eu quero vocês em Roma conosco. A peregrinação não é minha e da minha esposa e dos nossos filhos, né? Nós queremos ir com vocês. Nós estamos liderando essa peregrinação. Entre agora mesmo no link da Demarrec aqui na descrição e nos vemos em Roma para ver um novo Papa. Bendito seja Deus, um grande abraço, fiquem todos com Deus, nosso Senhor.